Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco sobre faturamento alto, né? Tem muitas empresas que têm o faturamento alto, mas quando vai ver, vende muito, trabalha muito, tá tudo ocorrendo, as coisas estão fluindo, vê ali o dinheiro entrando no caixa, mas no final do mês, quando vai ver, tá vivendo no aperto, não sabe para onde que tá indo o dinheiro, não tem conhecimento sobre o que pode estar acontecendo. E isso é uma situação comum em muitas empresas de pequeno, de médio, de grande porte, inclusive. Não é só um erro de iniciantes, não, é um erro comum em muitos caminhos, muitos jeitos de é, ver as coisas, né? Então a gente precisa entender um pouco mais sobre esses aspectos que estão em volta aí do grande faturamento. Será que o faturamento grande faz a empresa ser saudável? Pode ser que mascare algumas informações. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre esses aspectos que podem estar sumindo com o lucro da sua empresa. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vender mais nem sempre vai resolver o problema da sua empresa. Por quê? Ao vender mais, você pode gerar mais custos, você pode ter maiores problemas logísticos. Se você cresce e não tem uma estrutura por trás de entendimento de custos, de entendimento de coisas que estão envolvidas no seu processo de faturamento, o que hoje pode ser, já é um problema que você pode ter ali e pode estar vivendo de uma forma que você não tem certeza de como vai ser o final do mês ou o próximo mês. Vender mais pode alavancar ainda mais esse tipo de problema. Então, por exemplo, uma empresa que fatura 100 mil, mas ela tem 75 mil de custo, se ela começar a vender mais, pode ser que ela tenha um lucro menor do que ela se ela continuasse vendendo os próprios 100 mil. Então a gente precisa ter essa estrutura, entender como que funciona de forma que faça com que a gente saiba tomar decisões, saibam entender se o faturar mais vai realmente aumentar o caixa, né? Porque faturamento na verdade não é lucro. O faturamento ele vira caixa, mas aí depende de como que você vai fazer, como que está estruturado. Se você não tiver controle nenhum, faturar muito pode ser um grande problema para você e potencializar a queda da sua empresa. Faturamento é tudo aquilo que a empresa recebe, tudo que entra na empresa. Então, vendeu, gerou a nota, recebeu, é faturamento. Isso daí é tudo faturamento. É, caixa é tudo que está disponível na empresa para poder você pagar as contas que a empresa tem que pagar. Então, fornecedor, mão de obra, folha de pagamento, todas as coisas são pagas com o caixa. E o lucro? Lucro é aquilo que sobra realmente depois que você pagou tudo. Então, e nem sempre, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, nossa, tô com a empresa, tô vendendo bem, 100 mil. E aí quando você vai ver, na verdade vendeu 100 mil, mas aí já logo na início, na entrada, esse 100 mil foi vendido, mas ele não virou caixa. Por quê? Porque às vezes ele foi vendido parcelado, ele não entrou 100 mil de caixa na hora. Ele pode ter sido vendido no cartão de crédito, que perdeu uma fatiazinha lá para a operadora de cartão de crédito. Então, o caixa tem que ser bem analisado e o lucro, que é o que sobra depois de tudo, é o que vai dar estrutura para sua empresa fazer novos investimentos. O caixa ele mantém a estrutura da empresa no que está acontecendo agora. Então, novos investimentos vão ser feitos ao longo do entendimento, né? E com o lucro que tem. Então, o lucro vai virar recurso para o próprio sócio, para os sócios da empresa, né? E pode também virar reinvestimento, depende de como for a negociação ali entre os sócios para entender a questão do lucro. Bom, você olha ali o saldo bancário e você vê, opa, tá aqui, né? Então você vê que tem coisas no saldo bancário ali que te ajudam e tudo mais, né? Só que a gente precisa entender algumas coisas nesse saldo bancário. Quanto que tá entrando? Quanto que tá saindo? Muitas vezes eu já cheguei a alguns lugares e perguntei, qual é o próximo, quanto que tem que pagar nos próximos 15 dias?
Não sei. Quanto que tem para receber nos próximos 15 dias? Não sei não. Então, assim, não dá para você ter um planejamento estratégico, não dá para você cuidar da sua empresa se você não souber o que está acontecendo com a sua empresa. Então, a gente precisa ter um controle, nem que seja uma planilha de Excel de saber isso daqui vai entrar, isso daqui vai sair, porque aqui a gente entra no relatório que é importantíssimo, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele faz com que a gente entenda como que é a situação da minha empresa para os próximos dias. Normalmente 15 dias é um bom recorte já. Por que que você precisa saber do fluxo de caixa? Porque você tem que saber se você vai comprar novos produtos agora, se você pode comprar à vista para poder pegar o desconto, se você vai ter que comprar paz porque não vai ter receita para você cobrir as outras despesas também. Então são coisas que a gente precisa estar olhando. E aí, para poder entender também a forma de parcelamento que você pode fazer, tanto nas suas compras, quanto nas compras que você vai vender para o seu cliente. Porque às vezes você fala assim, não, eu parcelo para você em 3 vezes. E aí a compra seria R$ 1.000, você parcelou em 3 vezes, de 300 e pouquinho ali, e quando você vai ver, você precisava no seu fluxo de caixa, naquele dia, no dia seguinte, você precisava dos R$ 1.000. Então você pode falar assim, opa, né, vai ser, perder o dinheiro, né, que você teria para cobrir aquela conta, ou naquele período do fluxo de caixa ali que você analisou. Então precisa ter esse cuidado com o fluxo de caixa para poder saber. E saber também do seu produto. O seu produto é um produto sazonal? O seu serviço é um produto sazonal? Ele acontece num pico maior em algum período do ano, ou ele é linear, você consegue ter o mesmo rendimento, o mesmo faturamento ao longo do ano inteiro. Então, por isso que é importante entender o fluxo de caixa, porque às vezes você está no período que o caixa está muito alto, mas é a sazonalidade, você está vendendo muito. Vamos supor, uma sorveteria, ela vende muito no verão, mas ela vende um pouco menos no inverno, então, ou às vezes muito menos no inverno. Então, às vezes a gente precisa entender que aquele caixa que está muito alto, nem sempre você vai poder gastar e zerar ele naquele momento, porque durante o período de vacas magras, vamos dizer assim, você não vai ter caixa o suficiente para suprir o custo daquilo que está sendo gerado. Então a gente precisa ter essa análise do fluxo de caixa para poder conseguir entender melhor. Então vamos supor, você vendeu muito no mês, 30 mil ficou livrinho lá no caixa, mas você sabe que o mês seguinte, se você tiver uma análise, você sabe que o mês seguinte ele já não vai vender tanto, porque a sazonalidade passou, e aí você tem um custo fixo, vamos supor, de 30 mil. Então você vai poder gastar o que sobrou no caixa? Não, porque você vai ter que esperar para pagar as contas do próximo mês, né? Então isso tudo vai sendo influências no dia a dia para a gente poder entender como que funciona o caixa da empresa, o que pode ser feito no dia a dia. Então, e aí tem outros aspectos, né, que vão tirando o dinheiro do caixa e a gente muitas vezes nem se liga muito bem nisso, né, que são as tarifas bancárias. Às vezes você tem lá um monte de tarifa embutida na sua conta bancária que você nem precisa dela e você nem viu que elas estão lá. Então, às vezes tem que saber, olhar o seu extrato bancário para saber se está tudo certo, se tem só o que você precisa ali, né? As taxas de cartão, já vi muitas situações acontecendo de ter, vamos supor, contratou uma máquina de cartão para poder você ter na sua empresa. O contratado foi que, vamos supor, que você tem ali 3,5 na taxa para o cartão de débito e 4 na taxa de crédito e tudo mais. Vamos, números fictícios aí. Mas aí você vai ver, não tem uma reconciliação dos cartões quando vai ver, às vezes a empresa tá lá cobrando 5 no cartão de débito, tá cobrando 6 e pouco no cartão de crédito, e você não tem essa análise para poder você saber se está cobrando a porcentagem certa, então pode ser dinheiro também que está excluindo. Frete também é algo que pode tirar dinheiro do seu caixa. Se você não tiver um controle, você não souber, se você não tiver uma taxa para repassar de frete dentro da sua precificação, ou se você não cobrar o frete todo, pode ser algo que está tirando dinheiro do seu caixa.
Então, precisa analisar isso daí. As comissões também, quanto que você está pagando de comissão para os seus vendedores, né? Se tiver, vamos supor, a comissão não estiver bem alinhada, pode estar tirando dinheiro do caixa da empresa, e são coisas que vão acontecendo, né? E tem os desperdícios também que podem acontecer. É muito comum ter desperdício vamos dizer assim, em restaurante, lanchonete, essas coisas assim, pode acontecer de ter desperdício. Você está acompanhando esse desperdício para saber como que está fazendo? Você tem planos para resolver essa questão de desperdício dentro da sua empresa? Como que você vai fazer? Como que vai ajustar? Né? E também aqueles gastos com equipe mal treinada, que é aí a equipe que você tem que ter retrabalho. Então, em vez de ter uma hora produtiva de alguém, 8 horas de área produtiva de alguém, ou se você tem 2 funcionários, você ter 8 horas produtivas de cada funcionário, você tem 8 horas de produção e mais 8 horas de retrabalho, porque um funcionário tem que cobrir os erros que o outro está fazendo. Então, se você não treinar a equipe, não dedicar tempo para a equipe, também pode ser que você está perdendo dinheiro. Em vez de você ter 2 funcionários produzindo para você, você tem um funcionário tentando produzir e o outro corrigindo que o outro não produziu certo. Então, tem que investir nesse treinamento, nesse tempo de maturação do funcionário para ele poder ser lucrativo para você, né? Então, e comprar picado demais, fazer a compra do estoque, se você trabalha com estoque, ou você comprar muito picado. Ah, nessa semana eu vou comprar isso, nessa semana eu vou comprar aquilo. Isso daí pode te fazer perder poder de negociação e você ter desconto muito maiores em relação à estruturação do estoque do que você fazer essas comprinhas pontuais. Isso daí pode atrapalhar demais e perder demais dinheiro no seu negócio também. Além disso, também tem muitas vezes que as compras são feitas de pessoa física dentro da conta da pessoa jurídica. E isso daí é o que atrapalha muito, assim, no dia a dia. Você vê empresários perdendo a cabeça por conta disso, porque acontece, né? É muito comum, mas tem que ser evitado no limite, assim. Não deve acontecer as contas pessoa física serem pagas também na conta da pessoa jurídica, porque isso polui os relatórios, isso faz com que a gente não entenda o real poder de faturamento ou de geração de caixa que aquela empresa tem, porque vamos supor, gerou caixa, mas você tirou para pagar o pão que você compra em casa, você gerou caixa, mas você tirou para pagar a van que leva seus filhos para a escola. Essas coisas assim vão acontecendo e vai queimando caixa de uma forma que a empresa não tem fluxo, não tem força para poder se manter. Aí você vai chegar no final do mês, que é quando você pensa assim: ah, agora eu vou ver quanto eu tive de lucro, mas você já tirou tanto dinheiro no meio do caminho que você chega lá e não vê nada de lucro. Aí você fala assim: minha empresa não está gerando dinheiro. Então a gente precisa ter esse entendimento sobre essa questão. É importante fazer a manutenção preventiva dos equipamentos que você tem, porque manutenção preventiva você sabe quanto você vai gastar e quando você vai gastar. A manutenção reparadora, né, de reparação, você não sabe quanto que vai gastar e nem quando vai gastar. Então é muito mais importante você ter uma manutenção preventiva do que você deixar quebrar para poder você consertar. Não, então tem que ter um planejamento da manutenção preventiva do seu maquinário, né? E além disso, aí o seu sócio, o nosso sócio, ele entra aí e tira muito dinheiro, que é a parte fiscal, a parte de imposto, né? Que aí o sócio ele não deixa passar, não deixa barato, né? E você tem que pagar os impostos ali, e por isso que é bom ter um bom contador, acompanhamento de um bom contador para saber se você está no regime correto da sua empresa para poder você ganhar um dinheiro, uma folga dentro da lei em relação aos impostos que você tem para pagar também dentro da sua empresa. Então são coisas que a gente tem que ir vendo aos poucos, porque o que destrói o lucro, na verdade, não é uma grande despesa, é as pequenas despesas que a gente vai tendo sem ter uma análise delas. Aos poucos vai acontecendo ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você não controla isso, porque é pouco, não tem problema, no final das contas é isso que está
acabando com o lucro da sua empresa e acabando não deixando ela saudável o suficiente para que você consiga manter isso fluindo no dia a dia. Outra coisa que é muito comum também, assim, que a gente vê muito é o sócio, deu lucro aqui, deu dinheiro aqui, deu lucro. Ele já vai lá e tira um montão daquele lucro para ele. Fala assim, deu lucro, a empresa é para dar lucro mesmo, eu vou pegar já água de uma vez. Só que aí às vezes ele tá com uma máquina lá já muito capenga, ele já tá lá com algumas coisas que precisariam melhorar para poder ele crescer mais ainda, e aí ele vai tirando lucro todo mês ele vai tirando parte do lucro, ele não preparou um prolabore para ele viver, né? E isso vai acabar com o lucro da empresa e vai fazer com que isso seja um problema a longo prazo, né? Não tem como você manter uma empresa tirando todos os lucros todos os meses. Isso é um problema que vai acontecer e se ficar acontecendo, vai ser um problema que vai virar uma bola de neve ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso também. Essas retiradas sem critério do lucro, né? Pode ser um problema que vai fazer com que a empresa caia muito facilmente. Então, isso é bem complicado. Então, a gente precisa analisar as retiradas, definir um prolabore para que você possa crescer tranquilo. E outra coisa que faz o dinheiro sumir, assim, ó, some dinheiro da mão do empresário é a precificação. Se a precificação estiver errada, a empresa não vai gerar o dinheiro suficiente para se manter, né? Você precisa ter uma precificação correta. Muitas vezes é muito comum você ver a seguinte situação: eu vou comprar o produto por R$ 50 e eu vou vender por 100 e eu estou lucrando. Não, não é assim que funciona. Porque dentro desses R$ 50 a mais que você colocou para vender por 100, você tem que pagar os 50 do produto, você tem que pagar a taxa de cartão de crédito, você tem que pagar o imposto envolvido na venda daquilo ali, você tem que pagar a comissão, você tem que pagar a mão de obra, tudo está envolvido dentro daqueles R$ 50. E às vezes tudo isso que eu falei, ele passa de R$ 50, ele não é só R$ 50. Aí você vende por R$ 100 seu produto achando que está lucrando 100%. Só que na verdade você está perdendo dinheiro com aquele produto. Então a precificação tem que ser bem analisada, tem que ser bem feita de modo que você saiba o que está acontecendo dentro da sua empresa ali também. Dois pontos que vão acontecendo muito comum também no dia a dia é a questão do crescimento desorganizado. Você começa, vamos supor assim, usando o termo de redes sociais, sua empresa viraliza, você começa a vender muito e você não tem um mínimo de controle, você não tem um mínimo de análise, e isso vai fazendo com que isso vire uma bola de neve para poder você se organizar aí você vai ter que começar a se organizar com a roda, com o carro já rodando ali, e isso faz com que a gente tenha muitas empresas que crescem, explodem e sumam, né? Porque já começou o primeiro processo sem nenhuma organização. Então elas crescem muito, aí ganha aquele montoeira de dinheiro, mas quando vai ver, fecha com dívidas, com passivos trabalhistas, muitos problemas, elas fecham e não tem dinheiro para pagar tudo. Então é mais importante você crescer com cuidado do que você crescer com rapidez, né? Porque se você conseguir crescer com rapidez, já tendo uma estrutura bem feita, é ótimo, isso seria o ideal. Mas se você não está tendo, você não sabe quanto que você tem de lucro hoje e você está querendo vender muito para você crescer, vamos supor, isso daí pode ser um problema para você, porque se você não sabe o que você tem de lucro, é porque tem muitos outros relatórios que não estão sendo feitos para poder você ter essa análise e saber como cuidar da sua empresa dessa forma. Então é importante primeiro você organizar e ter uma base estrutural de gestão, de relatório, de finanças, para você depois investir tudo em marketing, investir em vendas e correr atrás de vender muito mais. Então é importante você primeiro estruturar a casa. Uma casa sem uma boa fundação, ela vai cair. Uma empresa sem uma boa fundação, que é o financeiro, a gestão, ela vai cair. Então, e é o que os relatórios mostram, né? Em média no Brasil, uma empresa tem uma sobrevivência aí de 2 anos e meio. Isso é muito pouco.
para o investimento que você está fazendo do seu tempo, do seu dinheiro, do seu esforço, para poder você perder uma empresa e às vezes ficar com uma dívida maior do que quando você começou a sua empresa. Então, esse é o ponto importante de entrar com a estruturação enquanto é pequena ainda. Porque muitas vezes pensa, não, é pequeno, não precisa disso tudo ainda. Mas você vai crescer. Ou o seu objetivo, quando você cria uma empresa, é crescer com essa empresa. Então, a gente precisa ter essa estrutura bem antes de começar. Durante a operação em pequena escala, você já prepara a sua empresa para uma grande escala. É possível fazer isso. Então, assim, como que a gente começa a resolver essa situação? Primeiro, você separa as contas pessoais das contas da empresa. Você começa a ter um controle de contas a receber e contas a pagar. Isso é importante. Você cria um fluxo de caixa, o real agora e o projetado, para poder você saber como que você vai estar de dinheiro daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, que isso te dá uma força de negociação, de entendimento do seu negócio muito maior. Você tem que saber quanto que custa, o que que é despesa, como que funciona, o que que você pode cortar, onde que você consegue mexer. Você tem que ter esse mapeamento de custos importante. Você precisa ter o prolabore definido para cada sócio. O sócio não pode chegar no final do mês e falar assim, deu 15 mil de lucro, então 10 mil disso daí é meu. Não pode ser assim, não funciona dessa forma, porque a empresa ela precisa se manter, ter a sua própria estrutura, você precisa reinvestir, então tem que ter um prolabore para o sócio, porque também não dá para o sócio ficar sem ganhar dinheiro dentro da empresa, então a precificação tem que pensar no prolabore, os custos tem que pensar no prolabore da empresa para que você possa ter um dinheiro para você. No final do ano, quando apurar o lucro geral, aí você faz a sua retirada de caixa, sua retirada ali do seu lucro, para poder você colocar no seu dia a dia, para você fazer novos investimentos, comprar um carro novo, aí fica a seu critério também, né? E tem que fazer essa revisão dos preços, né? Fazer essa precificação correta e ter relatórios, fazer o fechamento mensal. A cada final de mês você vai lá ver tudo que entrou, tudo que saiu, compila tudo para você ter uma noção e projetar os próximos períodos que você tem no dia a dia, né? Então, se você está vendo que a sua empresa vende muito, que a sua equipe está funcionando, mas movimenta dinheiro, todo mês tem dinheiro entrando, dinheiro saindo e tudo mais, mas você não está vendo isso na prática, vamos dizer assim, entre em contato com um consultor financeiro. Eu posso te ajudar nesse aspecto, e também siga a gente para poder saber mais coisas sobre a gestão financeira, e já curte nesse vídeo, já comenta, já compartilha para poder e ativa o sininho também para você receber as notificações de novos vídeos que forem sendo postados aqui, tá? Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo.